E essa é uma rodada que tem um caráter, cara, de, de ser uma rodada entre competições sul-americanas, né? Então a gente teve a primeira rodada da Libertadores e da Sul-Americana agora, no meio de semana. Daí, nesta semana, vamos ter a segunda. Ou seja, é uma rodada do Campeonato Brasileiro que fica entre duas rodadas da Libertadores e da Copa Sul-Americana. E aí, por conta disso, a gente teve algumas equipes aí poupando os jogadores, né? Uma delas foi o Vasco, né? Que a gente vai falar aqui de Corinthians e Vasco. Mas não foi apenas o Vasco, cara. A gente teve algumas equipes aí poupando os jogadores durante essa rodada por conta dessa questão, né, cara? As competições sul-americanas são muito importantes. Eu não sei se eu concordo 100% com isso, né? Eu acho que depende muito da equipe. Por exemplo, no caso do Vasco, cara, o Vasco poupou uma galera para esse jogo contra o Corinthians. Se eu não me engano, cara, o Vasco só entrou em campo com os dois laterais e o goleiro de titular. Não foi isso? Acho que, se eu não me engano, foi só os dois laterais e o goleiro, né? O Pumita, o Piton e o Léo Jardim. Acho que o resto era tudo reserva. Né? Até o Payet, né? Porque às vezes você pensa, pô, o Payet e tal, mas o Payet hoje é reserva do Vasco, né? Então, ele não conta como titular. Então, realmente foi um jogo que o Carelli poupou geral, cara. E aí, irmão? O Vasco já não tem um time super, hiper, ultra, mega encantador. Eu até acho que o time titular do Vasco de hoje em dia é muito bom se comparado ao time titular que o Vasco tinha nos últimos anos. Mas ainda assim já não é um time, porra, que se diga, não, é top 8 do futebol brasileiro, que nem o Pedrinho falou, né? Não acho que seja. E aí quando você coloca o reserva pra pegar o Corinthians na Neoquímica Arena, aí, irmão, me desculpa, cara, não dá, velho. Não dá. Assim, o que o Carille fez, cara, foi basicamente jogar a toalha. Né? Ele jogou a toalha. Porque assim, se você vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena com seu time todo reserva, você não tá indo pra competir, você tá indo pra cumprir tabela. O Vasco cumpriu tabela na Neoquímica Arena. Essa que é a realidade. O Vasco cumpriu tabela na Neoquímica Arena. Eu acho que se o Carille tivesse a opção de apertar um botão e dizer, ó, a gente não vai jogar esse jogo, dá WO, 3-0 aí de WO, e cada um segue seu caminho. Eu acho que ele apertaria esse botão. E aí, cara, ele falou sobre, né, na entrevista coletiva, né, que, não, pô, tem que poupar, uma hora vai ter que poupar, não sei o quê. Meio de semana aí o Vasco tem outra rodada da Sul-Americana, na primeira rodada eles acabaram empatando. O jogo da retranca, né, que o Vasco tava ganhando, o cara ele retrancou e tomou um empate. Só que assim, cara, duas coisas. Primeiro, cara, o Vasco foi eliminado pelo Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Ele ficou, acho que 2 semanas sem jogar, né? 2 ou 3 semanas, porque ainda teve a data FIFA. Então o Vasco ficou 2 ou 3 semanas sem jogar. Aí começou o Campeonato Brasileiro, teve rodada da Sul-Americana e ele já precisa poupar. Porra, que isso, cara? É meio estranho isso, né? Os jogadores do Vasco são de vidro. Porra, jogou um jogo de Campeonato Brasileiro, um jogo de Sul-Americana e já tem que poupar? Porra, se for assim, então a cada 2 jogos tem que poupar, o Vasco vai se lascar, irmão. O Vasco vai se lascar. E outra coisa, pô, qual era o jogo mais difícil? O Corinthians ou um time da Venezuela que o Vasco vai pegar no meio de semana? Aí você pode me dizer, não, Yuri, mas de qualquer forma, era altamente improvável que o Vasco ganhasse do Corinthians, então fazia sentido entregar. Cara, eu não sei, cara, o Corinthians não tá convencendo muito não, irmão. Pô, o Corinthians não tá convencendo. Cara, o Corinthians acabou de ser... Cara, o Corinthians acabou de ser derrotado pelo Huracan na Neoquímica Arena no meio de semana. Pelo Huracan, da Argentina. Eu acho que, assim, o Vasco titular dava pra, com toda certeza, esperar pegar um ponto do Corinthians nesse jogo, cara. Ganhar seria difícil, porque mesmo o Corinthians hoje não sendo lá essas coisas, com esse trabalho aí do Ramon Dias, ainda assim é muito difícil enfrentar o Corinthians lá. Mas, sei lá, eu acho que valia muito mais a pena ir com força máxima nesse jogo contra o Corinthians do que no jogo contra o time da Venezuela no meio de semana, cara. Sei lá. Eu não tô lá dentro do Vasco, não sei exatamente como é que funciona o planejamento, mas é muito esquisito ele já precisar poupar depois de ficar 2 semanas parado, né? Enfim, o Corinthians não tem nada a ver com isso, né? Entrou ali com o que tinha de melhor à disposição. Inclusive, Igor Coronado aí, dessa vez foi titular, né? No meio de semana ele tinha começado no banco. Hoje ele meio que fez o papel ali de substituir o Garro, que só deve voltar a jogar lá pro fim do mês ou pro começo do mês que vem, resolvendo aí a lesão do joelho. E o Corinthians aproveitou que o Vascudo começou com um time reserva para tirar a barriga da miséria, né, cara? Foi isso que o Corinthians fez.
Construiu um placar ali com muita tranquilidade. Logo no comecinho do jogo, eles já abrem um placar ali com o gol do Yuri Alberto. Um baita de um gol do Corinthians, tá? Em que o Carrilho ali pela direita acha um belo passe pro Memphis. E assim, o Memphis ele é muito esperto, né, cara? Ele pode não ser assim um jogador que vai botar a bola debaixo do braço, driblar 15 jogador e fazer um gol. Mas a qualidade do Memphis Depay tá justamente nessas espertezas dele, de saber um passe certo para dar, de saber a hora de dar um drible, de ajeitar a bola de uma forma específica. Essa ajeitada dele de peito pro Yuri Alberto foi simplesmente perfeita. E o Yuri finaliza firme de perna esquerda ali para abrir o placar. Pouco tempo depois, o Corinthians já faz o 2-0, né? Dessa vez o contrário, né? O Yuri Alberto que dá o passe pro Memphis. Um dos zagueiros do Vasco, aqui que eu não vou me lembrar agora qual foi, tenta cortar a bola, não consegue, cai no chão, todo estatelado, e aí ela chega no Memphis e o Memphis dá uma cavadinha maravilhosa ali para vencer o Léo Jardim e fazer o 2-0. Assim, a cara que tava esse jogo, cara, era que o Corinthians ia aplicar um 5-0 no Vasco, cara. Era essa a cara do jogo, né? E poderia ter sido um 5-0 se não fosse a arbitragem, né? Mas calma lá que a gente chega lá. Primeiramente, terceiro gol do Corinthians, né? O gol que fechou o placar, 3-0 aí pro Corinthians. Cara, esse gol é candidato a grande atrapalhada do Campeonato Brasileiro 2025, né, cara? Porque é um gol contra, né? Gol contra do João Vitor. E se liga só na belezinha que foi esse gol contra, cara. Essa câmera de trás aqui é ainda mais bizarra. Ó. O Memphis bate, o goleiro joga a bola em cima do seu próprio zagueiro e é gol contra. Não é esquisito isso, cara? Porque assim, parece que a bola vem, o Léo Jardim, ó. Parece que tá tudo sob controle por esse frame. Aí do nada ele, pum, joga a bola na cabeça do nada ele joga a bola na cabeça do João Vitor, cara. Esse gol aqui é muito escroto, cara. Puta que lá, velho. Esse gol aqui não existe, irmão. E aí, como eu disse pra vocês, dependendo da arbitragem, né, poderia ser até que o Corinthians conseguisse construir um placar melhor, mas o Corinthians teve 2 gols anulados nessa partida. Primeiro, o primeiro gol eu achei que foi bem anulado, beleza? Foi o gol do Bidu, né? Porque na origem da jogada tem uma falta, acho que é no Puma, né? Se eu não me engano, a falta, que pra mim é indiscutível, cara. O Puma ele leva um calço ali por trás, cai no chão, falta marcada, segue o jogo. O primeiro gol acho que não tem o que discutir. Já o segundo aí, o buraco é mais embaixo, cara. Porque o segundo gol é o gol que é anulado por impedimento do Yuri Alberto, né? Que a jogada começa com um chutão lá atrás do goleiro. A bola atravessa o campo, daí o Yuri Alberto tá em posição ilegal. Porém, o jogador do Vasco, ele tenta dominar a bola, ele erra o domínio, daí a bola sobra pro Yuri Alberto, o Yuri Alberto domina, a jogada segue, a bola dá uma girada, até culminar no gol do Memphis Depay, que inclusive era um golaço do Memphis Depay, né? Que ele domina ali meio girando de costa assim e dá um biquinho para dentro do gol. Esse segundo gol, a princípio, eu achei que fazia sentido ele ser anulado. Eu olhei assim e pensei, pô, beleza, faz sentido. Mas quando você vê o lance num close, você vê que claramente o jogador do Vasco, ele tenta dominar a bola. E aí a partir do momento em que ele deliberadamente tenta jogar, ou seja, ele tenta dominar a bola, ele tira o Yuri Alberto da posição de impedimento. Vocês estão me entendendo? Porque assim, se fosse o caso da bola bater no jogador do Vasco e sobrar para o Yuri Alberto, não tiraria impedimento, mas não foi o caso. Ele tenta dominar a bola e erra. Então, esse segundo gol do Corinthians foi um erro, para mim, claro, de protocolo, né? Porque é uma situação que não tem muito o que interpretar, cara. Vamos ser sinceros. Era só o Daronco olhar, ver que o jogador do Vasco tenta dominar a bola, ele erra, e o Yuri Alberto, habilitado, vai lá e participa da jogada. Então foi realmente um erro, na minha opinião, um erro claro aí que até salvou o rabo do Vasco, porque esse jogo realmente poderia ter acabado uns 4-0, 5-0, sem exagero nenhum. Só que aí teve esse momento aqui, cara, eu tenho que mostrar pra vocês que foi muito engraçado, cara. O André Hernan, ele foi entrevistar o Memphis. E aí ele falou, não, eu vou entrevistar ele em inglês. Aí eu falei, caralho, o André Hernan, poxa, o bicho é experiente, irmão. Não tem como, ele sabe inglês demais. Aí, ó o André Hernan entrevistando o Memphis Depay em inglês. Não, vou fazer a primeira em inglês aqui. Memphis, what do you think about the game? Goal and golaço and offside golaço.
Não é possível. Olha a cara do Depay, velho. Puta, velho. Como é que pode? Porra, o bicho botou uma banca tão grande, cara. Vou fazer a primeira em inglês. Ninguém me segura, irmão. Eu sou troglodita, eu falo vários idiomas. Vou fazer a primeira em inglês. Aí ele mete: What do you feel about the game? Goal and golaço, offside golaço. Cara, eu fico pensando assim, o que é que se passou na cabeça do meme? Tipo assim, goal and golaço, offside golaço. O que diabo isso quer dizer, cara? Mano do céu, olha. Era melhor ter metido um portunhol ali, sei lá. Ou então assim, ele pensava já, não, beleza, eu vou fazer essa pergunta, eu vou jogar aqui no Google Tradutor. Aí quando for na hora de eu entrevistar ele, eu só faço ler o que tá aqui no Google Tradutor. Mas ele quis meter ali no improviso. Mano, a cara do Memphis é a melhor, cara. Memphis, what do you think about the game? Goal and golaço and offside golaço. Essa piscadinha que ele dá, ó. Depois que ele termina de escutar a pergunta, ó. A cara dele, mano, ele respira o fundo, ele pensa, mano, o que eu tô fazendo, cara? Que diabo é? E tivemos aí um dos grandes jogos da rodada, Atlético Mineiro e São Paulo, cara. Jogo no Mineirão, né, esse jogo. O estádio Arena MRV do Atlético Mineiro tá recebendo uma reforma ali no gramado, né, tá passando por uma troca de gramado, o que é muito bom, porque o gramado da Arena MRV tava muito suado. E aí eles jogaram hoje no Mineirão. Um jogo que eu tava com expectativa legal, cara, porque assim, são dois times que não são muito organizados na parte defensiva, né? São dois times que cedem muitas chances. Dois times que não começaram bem o campeonato, então eu pensei, pô, tem tudo pra ser um jogo bem movimentado, né? Mas que nada, cara. O jogo foi... Não é que o jogo foi horrível, cara. Não foi aquele 0-0 que você fica se questionando se assistir futebol realmente presta. Mas também foi longe do que eu esperava para essa partida, cara. Eu realmente tava esperando um jogo melhor e acabou não sendo, né? E assim, pro São Paulo, cara, o primeiro tempo até fica como um sinal positivo, porque foi um bom primeiro tempo do São Paulo, né? Eu até estranhei, deve ter sido o melhor primeiro tempo do São Paulo desde, sei lá, desde aquele jogo que eles vencem o Corinthians no Campeonato Paulista, no começo do ano. Deve ser uma parada assim, cara, porque realmente foi um bom primeiro tempo do São Paulo, né? E aí fica aquele negócio, foi um bom primeiro tempo do São Paulo por méritos do Zubeldia, por méritos do time, ou porque o Atlético Mineiro também não tá lá essas coisas, né? Porque assim, a gente tá falando de dois times que não tem jogado tão bem assim, né? O Atlético Mineiro até consegue produzir bem ali, isso aí tem que ser elogiado, mas como um todo, né? Porque o time não é só produzir, o time não é só ataque, não é só criação de jogadas, você tem que avaliar o todo. E são dois times que não têm convencido muito bem, né? O Atlético Mineiro fez um gol nos 3 primeiros jogos aí pós-estadual, porque assim, cara, quando a gente vai falar do futebol brasileiro ele tem dois. Ele tem o futebol brasileiro até acabar os estaduais e ele tem o futebol brasileiro quando o pau começa a torar, que é pós-estaduais, né? Então assim, campeonato estadual ilude muita gente. Às vezes você vê um time assim que, porra, ele tá destruindo todo mundo no campeonato estadual, que nem era o caso do Atlético Mineiro. Mas aí quando começa a temporada de verdade, quando começa a temporada séria, aí de repente as coisas não funcionam muito bem, né? E no caso do Atlético Mineiro, cara, eles tiveram 3 jogos e marcaram apenas um gol, que foi o gol do Rony Rústico contra o Grêmio, né? Eles perdem pro Grêmio 2-1, empatam em 0-0 no meio de semana pela Sul-Americana e agora empatam em 0-0 com o São Paulo. São 2 0-0 seguidos do Atlético Mineiro, né, cara? Assim, esse não é um time do Atlético Mineiro tão estrelado que nem a gente era, por exemplo, aquele time que ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021, né? Não é mais tão brilhante assim. Tem ainda alguns jogadores ali que são muito acima da média em termos de futebol brasileiro. Muito acima da média talvez seja um exagero. São acima da média em termos de futebol brasileiro, tipo o Guilherme Arana, o Hulk, mesmo o Hulk já sendo super veterano. O Scarpa também é um jogador bom, mas não é um time tão brilhante assim, né? Eu até arrisco dizer que se o São Paulo tiver completo, com Lucas Moura, Oscar e tal, o São Paulo é mais forte que o Atlético Mineiro. Que não era o caso, né? O São Paulo tava sem os dois. O Oscar acabou se lesionando no meio de semana na Libertadores e o Lucas Moura tá fora desde a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Boa noite, Matheus. Valeu pela presença na live.
E, enfim, o São Paulo fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu produzir para marcar, não conseguiu converter as chances que teve em gol. E no segundo tempo, o São Paulo voltou a ser o que a gente tá acostumado a ver, né, cara? O segundo tempo do São Paulo foi horrível, foi bem fraquinho mesmo. E o Atlético Mineiro produziu, esbarrou no Rafael, numa grande atuação do Rafael, e não conseguiu tirar o 0 do placar. E isso era o que tinha para falar sobre o jogo em campo. Mas aí tem a questão da arbitragem, né? Porque assim, Campeonato Brasileiro não é Campeonato Brasileiro sem polêmicas de arbitragem. Essa aqui é a realidade, né? Infelizmente não tem pra onde escapar. E esse Atlético Mineiro e São Paulo não foi diferente, né? Porque assim, teve esse grande erro aqui no primeiro tempo, né? Porque assim, o Lianco, zagueiro do Atlético Mineiro, ele tomou um cartão amarelo após um desentendimento ali com o Ferreirinha, né? Que ele empurra o Ferreirinha e no lance o árbitro dá cartão amarelo para os dois, ele dá cartão amarelo pro Ferreirinha por retardar o lance e dá cartão amarelo pro Lianco por empurrar o Ferreirinha. E aí na reta final do primeiro tempo, tem esse lance aqui em que o Lianco dá uma solada, entra de sola e faz falta no jogador de São Paulo. E aí, qual é a lógica? Qual é a norma? Cara, você entra de sola e há contato, é amarelo. Isso é básico. Mas o senhor Ramon Abate Abel, que foi o árbitro que apitou Botafogo e Palmeiras na rodada passada, Palmeiras e Botafogo, não teve culhão para expulsar o Lianco. Sabe por quê? Porque ele se embananou no lance lá atrás, não conseguiu conduzir as coisas direito, e aí teve que dar cartão pro Lianco por ele ter empurrado o Ferreirinha. E aí, nesse lance que era de fato para dar cartão, ele não teve culhão para dar. Ele pipocou, né? Eu vou falar igual o Galvão agora quando ele fala sobre esses momentos de arbitragem. O Ramon Abateabel pipocou. Era para ele ter expulsado o Lianco, ele não expulsou. Outra pessoa que ele expulsou sim no primeiro tempo foi o Zubeldia, né? O Luiz Zubeldia, técnico do São Paulo. Acabou sendo expulso por duplo cartão amarelo. No lance assim, cara, que... Porra, é difícil falar do Zubeldia, porque assim, o Zubeldia ele divide mais as pessoas do que o Moisés dividiu o mar. Né? Então tem muitos do São Paulo que odeia ele, tem nojo dele, que é ele longe do São Paulo. Mas por incrível que pareça, também eu vejo muitos torcedores do São Paulo defendendo o Zubeldia como se ele fosse o Rogério Ceni de cabelo. Né? É uma parada surreal. Nesse lance aqui eu acho que não tem muito o que discutir, cara. O Zubeldia mereceu ser expulso. Esse cara, ele é completamente pinóia das ideias. Porque assim, cara, ele tá reclamando com o Ramon. Aí pá, reclama, aponta, blá. Aí o Ramon vem, pum, dá cartão amarelo. Aí beleza. Aí o Ramon dá cartão amarelo, guarda o cartão, vira as costas, ele tá indo embora, o Zubeldia continua, continua xingando, falando, sei lá o que, bate palma pra ironizar, que é coisa que árbitro também não gosta. Aí o Ramon para, vira, olha, quando ele vê que ele tá gritando, ele volta lá e pum, dá um segundo cartão e expulsa o cara. E aí, cara, me desculpa, irmão, não dá, velho. Não dá, porra, já reclamou pra caralho, tomou o cartão. O que custa ele calar a boca e pensar, não, vou parar, porque senão eu vou ser expulso e não vou conseguir ajudar meu time. Mas não, ele continua até ser expulso. Aí não dá, irmão. Aí desculpa, não dá pra defender. A arbitragem do Ramon Abate nesse jogo foi uma merda, mas nesse lance aqui não dá pra defender, irmão. E assim, o Zubeldia, cara, desde que ele chegou no São Paulo, faz um ano que ele tá no São Paulo, ele chegou no São Paulo em abril do ano passado. Ele tem 22 cartões amarelos pelo São Paulo e 3 cartões vermelhos. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui não existe, pô. Ele tem o quê? 60 e poucos jogos pelo São Paulo. Cara, em 60 e poucos jogos ele tomou 22 cartões amarelos e 3 vermelhos, cara. Não dá, velho. O bicho é muito pinóia das ideias, cara. Ele é totalmente descontrolado. Ele não consegue se controlar, cara. Essa aqui é a realidade. E no segundo tempo... Esse aqui foi foda, viu? Como eu disse pra vocês, no segundo tempo o São Paulo voltou bem pior do que no primeiro, né? Eles até conseguiram fazer um bom primeiro tempo. No segundo tempo eles voltaram muito ruins. E pra completar, cara, o Jonathan Cagliari, exatamente. Às vezes eu falo Carelli. O Jonathan Cagliari, ele entra no segundo tempo, tá? Ele foi reserva nesse jogo. Tá jogando rigorosamente nada. Nada o Cagliari tá jogando, cara. Pra mim já deu o que tinha que dar no São Paulo. Aí ele entra no segundo tempo e consegue a proeza de ser expulso. Nesse lance aqui com o Júnior Alonso, né? Ele sobe, mete o cotovelaço ali na cara do Júnior Alonso e é expulso pelo VAR. Assim, esse é um lance um pouco delicado, cara, porque na hora o Ramon dá cartão amarelo, daí o VAR chama, ele vai lá e dá vermelho. Eu senti que o VAR só chamou pelo resultado, porque assim, o Cagliari sobe, dá a abraçada, e cara, o olho do Júnior Alonso, irmão, fica roxo pra cacete, cara.
porra, subiu aqui, irmão, enroxou na hora. Parecia um personagem de Invincible quando fica com o olho roxo. Eu não sei se, tipo, se tivesse só abraçada, sem olho roxo, eu acho que o VAR não teria chamado. Porque, assim, o Calheri, ele não faz esse movimento aqui, ó, de dar cotovelada. Mas ele sobe com o bração assim e ele rola o braço, cara. E aí, sim, eu acho que tem árbitro que talvez não expulsasse, por pensar, não tem um movimento de alavanca pra dar cotovelada. Mas em compensação, cara, ele contou muito com a sorte, né? Subiu com uma zona aberta, rodou com muita força e deixou o camarada com o olho roxo, cara. E é difícil de sustentar. Enfim, mais uma coisa horrível aí pra temporada do Cagliari. Lembrando, na primeira rodada ele perdeu um pênalti contra o Sport. E na segunda rodada ele ficou 14 minutos em campo contra o Atlético Mineiro e conseguiu ser expulso. Que começo de campeonato aí do argentino Jonathan Cagliari, hein? É loucura, cara. E sobre o Atlético Mineiro, cara, pra finalizar aqui, o Atlético Mineiro marcou apenas um gol no campeonato, beleza? 2 jogos aí. E tem essa estatística bem interessante aqui do Opta, que na primeira rodada, o Atlético Mineiro foi o time que mais finalizou. Contra o Grêmio, eles finalizaram 22 vezes, fizeram um gol do Rony. E agora, na segunda rodada, eles finalizaram ainda mais. Eles finalizaram 25 vezes contra o São Paulo. Nem todas essas finalizações foram boas finalizações, né? As boas que tiveram, que acho que a maioria foi cabeçada, pararam no Rafael. Mas, assim, é muito bizarro o Atlético Mineiro finalizar... 47 vezes o Atlético Mineiro finalizou pra fazer um gol, cara. 47 finalizações e um gol é sacanagem, mano. Não dá, velho. É muito pouco, né? Ô, Eren, não vi não, cara. Não vi a entrevista coletiva, não. Enfim, isso aqui é uma coisa que o Atlético Mineiro vai ter que melhorar, né? Eu falei isso na primeira rodada e falo nessa rodada também. Eu acho que o Atlético Mineiro vai ter que trazer um atacante bom na próxima janela. Porque assim, cara, eles perderam o Paulinho. E me desculpa, gente, o Rony não é uma reposição à altura do Paulinho, do Paulinho, cara, não é. O Rony até é um jogador que pode ser útil e tal, mas o Paulinho era bem melhor e bem mais preciso do que o Rony na hora de finalizar. Então eu acho que, por chegar no meio do ano, cara, eles vão ter que ir atrás de um atacante ali pra reforçar esse time, porque senão não vai dar, cara. Não tem como você finalizar 47 vezes e fazer um gol só, cara, não dá. É muito pouco. Enfim, assim, pro São Paulo, cara, esse empate normalmente ele nem seria tão ruim. Porque assim, pô, empatar com o Atlético Mineiro em Minas não é o fim do mundo. O problema é que eles empataram em casa com o Sport na primeira rodada, né? Isso aí é que não podia. Tá, aí fica o São Paulo agora com 2 pontos, né? Esse jogo aqui é um pouco complicado, cara, de avalizar, porque o Cruzeiro teve um jogador expulso muito no comecinho, né? Assim, o jogo começou ali, tava muito interessante, cara. Pô, super equilibrado. O Cruzeiro chega a fazer um gol ali que é anulado, porque a bola sai um pouquinho na lateral. Tava bem interessante mesmo, mas a expulsão do Jonathan Jesus acabou completamente com o jogo, né? Tudo que acontece depois da expulsão do Jonathan Jesus é difícil de você fazer uma avaliação, né? E o lance da expulsão é esse daqui, né? O Wesley recebe ali, no meio de 2, né? O lateral Kaique aqui e o zagueiro Jonathan Jesus. Passa, tem um contato, ele tenta finalizar, ele não cai na hora, ele ainda tenta finalizar a jogada, mas ele não consegue porque ele já estava totalmente desequilibrado, né? E aí, o árbitro, que é o Marcelo de Lima Henrique, um dos árbitros mais veteranos do Campeonato Brasileiro, né? O cara apita, porra, acho que criança, eu já vi o Marcelo de Lima Henrique apitando futebol brasileiro. Ele marca a falta. Na hora me pareceu que ele estava um pouco confuso. Aqui, beleza? Porque assim, ele marca a falta e fica meia hora olhando assim, olhando assim, olhando assim. Aí depois ele vai, pum, dar o cartão vermelho pro Jonathan Jesus. E aí, cara, esse é um dos lances mais esquisitos da rodada, porque assim, primeiro, se há o contato, ainda teria que haver uma avaliação ali se seria o último homem. Porque tinham 2 caras na jogada. Beleza? Tinha o Kaique e tinha o Jonathan Jesus. Não tinha só um jogador. Mas assim, beleza. Eu até acho que dá pra passar a regra do último homem. Porque você pode dizer, não. Porque se ele passa no meio desses 2 caras, ele estaria de frente pro Cássio. Então beleza, você dá pra usar essa argumentação. Porém, cara, o que eu discordo totalmente aqui é que o Marcelo de Lima Henrique, ele marcou falta e deu vermelho pra esse jogador aqui, o Jonathan Jesus. Porém, se você olhar o replay, cara, o Jonathan Jesus, ele não faz nada. Ele só chega pra tentar disputar normal.
e ele não encosta no Wesley. Ou se encosta, não dá pra perceber, cara. Se encosta, é um negócio muito sutil. Quem realmente encosta nele é o Kaique, né? Tipo assim, cara, eu peguei esse lance, eu vi ele várias vezes. O único momento em que eu vejo que pode haver um toque é esse aqui que eu circulei aqui pra vocês, né? A perna esquerda do Kaique parece que ela pega no pé do Wesley. Mas assim, ainda assim é um lance bem difícil, cara. Talvez as câmeras do VAR tivessem um ângulo melhor. O que eu acho bizarro nesse lance é o Marcelo de Lima Henrique não ter sido chamado para ver o lance, para rever o lance. Porque assim, cara, toda vez que o árbitro marca um lance capital, quando tem revisão do VAR, o árbitro ele tem que falar pro VAR. O VAR vai perguntar o que é que você viu. Aí beleza, o Marcelo de Lima Henrique deve ter respondido: falta do Jonathan Jesus, último homem, cartão vermelho. Beleza? E aí o que é que o VAR deveria fazer? Qual era o protocolo do VAR? O VAR deveria ter chegado no Marcelo e falado: meu nobre, o Jonathan Jesus não toca no Wesley. Porém, pode ser que tenha um contato aqui do Kaique. Eu recomendo a revisão. Eu acho que era isso que o VAR deveria ter feito. Boa noite, Larissa. Valeu pela moral. Eu acho que era isso que o VAR deveria ter feito, beleza? Dizer, cara, não tem contato do Jonathan Jesus. Você deveria rever o lance para avaliar o contato do Kaique. Beleza? Tudo certo. Lance difícil, complicado. O que não dá é o VAR endossar o que aconteceu em campo. Entendeu? Porque assim, cara, pro VAR endossar a expulsão do Jonathan Jesus, deveria ter um ângulo factual comprovando que o Igor Jesus encostou, fez o contato no Wesley e derrubou ele. Mas não tinha. Então, assim, eu acho que é um erro cristalino de protocolo. Assim, a sensação que eu tenho, cara, é que às vezes, assim, tem alguns caras que trabalham no VAR que eles querem interferir muito pouco e acabam deixando de interferir quando tem que interferir. Esse lance aqui era claro pro VAR interferir. Dizer, não, irmão, não tem toque desse jogador que você expulsou, cara, você tá viajando. No mínimo ele deveria dizer, cara, eu acho que o toque é do outro, você quer ver pra conferir? Aí você tira o cartão do Jonathan Jesus e dá o cartão vermelho pro Kaique. Eu acho que pelo menos era isso que deveria ter acontecido. Mas o VAR nem recomendar a revisão, aí é dose, né, cara? Aí eu acho zoado. Mas enfim, a expulsão aconteceu e depois disso, cara, aos poucos o Internacional foi passando por cima do Cruzeiro, né? Ainda no primeiro tempo ali, o Inter fez 2-0, né? Com um belo gol do Alan Patrick. O Alan Patrick tá jogando muita bola, cara. Pô, o bicho recolhe de um pé pro outro, já finalizando ali para vencer o Cássio. E o segundo gol, o gol do Ener Valencia também, tem participação direta do Alan Patrick, né? Que ele dá um toque de letra maravilhoso ali pro lateral, avançar, cruzar pro meio e o Ener Valencia desviar para fazer o 2-0. E aí no segundo tempo, o Borré dá números finais ao jogo. 3-0, vitória tranquilíssima do Inter, né? A gente não sabe como é que o jogo seria. Eu acho que o Inter seria favorito a vencer de qualquer forma. Mas é inegável que essa expulsão teve um impacto gigantesco na partida, né, cara? Não dá. Pô, o Internacional já é um dos melhores times do campeonato. Se vai enfrentar os caras no Beira-Rio e você tem um jogador expulso com 20 minutos, não tem como, cara. Não tem como. Ficaria muito, muito, muito difícil para competir. O Internacional não tem nada a ver com isso. Passou por cima e conseguiu vencer. Foi um grande jogo do Sport, cara. O Sport fez um jogo muito bom contra o Palmeiras. Eu gostei muito da atuação do Lucas Lima e do Sérgio Oliveira, né? O Sérgio Oliveira é jogador português aí que tá no Sport. Aquele que atuou no Porto e tal, participou muito bem daquele grande jogo do Porto contra a Juventus em 2021. E sei lá, parecia que tava sendo um jogo muito bom do Sport. Tava faltando, de repente, a finalização ali, né? Porque tinha muitas jogadas que eles conseguiam chegar na área, mas não conseguiam concluir a gol, não conseguiam a definição, né? E aí, beleza, o jogo tava empatado. O Palmeiras abriu o placar com o Flaco Lopes de pênalti, que já é um pênalti que o torcedor do Sport reclamou bastante, tá? Que o Flaco Lopes sobe ali, parece que tem um puxão, mas não dá pra perceber muito bem. Eu vi muita gente reclamando desse pênalti. Eu olhando assim, cara, não me parece um pênalti claro, mas também não me parece o tipo de lance que faz sentido o VAR chamar pra anular. Então, assim, esse primeiro pênalti do Palmeiras, eu acho que é um lance muito difícil, eu não classificaria ele como um lance absurdo, beleza? Aí o Sport empata aí ainda no primeiro tempo com o golaço do Barleta, que a gente falou aí no fenômeno da rodada, tava concorrendo, né? Belo gol mesmo ali, Lucas Lima cobra escanteio, o Barleta pega de chapa ali, de primeira pra empatar o jogo.
E aí, no segundo tempo, o Palmeiras estava fazendo aquele jogo de sempre, né? O Palmeiras não estava com o time completo, né? O Abel Ferreira poupou parte do time aí pro meio de semana, né? Mais uma rodada de Libertadores. E aí, no segundo tempo, ali, ele até chega a usar alguns titulares, mas enfim, o Palmeiras não estava com força total. E estava mais uma vez fazendo aquele jogo de muita bola longa, muito cruzamento, aquele jogo exaustivo de sempre do Palmeiras. Parecia que seria um empate, né? O Sport já tinha conquistado um empate no Morumbi contra o São Paulo na primeira rodada, ia conquistar mais um empate contra o Palmeiras. Pô, começo difícil de campeonato, você pegar o São Paulo numa rodada e o Palmeiras na outra. 2 pontos, tava justo. Até que vem esse lance aqui, que é o lance do pênalti sobre o Rafael Veiga, que deu a vitória ao Palmeiras sobre o Sport, né? O pênalti foi cobrado e convertido pelo Piquerez. E aí, o que é que vocês reparem aqui no lance? Achação, deixa eu ver se tá bem enquadrado. Tá. É exatamente isso que vocês viram. O jogador do Sport aqui, ó. Rafael Veiga vem, adianta a bola, aí ele vai tentar dar o drible, ó. Pum! Aí, tá. Pronto. Neste momento aqui, o jogador do Sport já bateu na bola. Já era, acabou o lance. Já acabou o lance. Se por acaso o Veiga batesse no pé do jogador do Sport e caísse, ainda assim não seria pênalti. Porque ele já tirou a bola. Ele já tirou a bola, ó. Já era, pum, tá, bateu na bola. Beleza? Só que mesmo assim, o jogador Matheus Alexandre, além de tudo, primeiro, ele toca na bola, pá, tocou. Depois disso, cara, ele fixa o pé no chão. Olha isso, ele já fixou o pé no chão. Tá vendo aqui, ó? Ele já fixou o pé no chão. Aí o Veiga, quem faz o movimento e cai no chão, ele se joga. Numa tentativa desesperada ali de ainda cavar alguma coisa. Ele vai, ó, pum, se joga. Então assim, cara, esse lance é um absurdo em todos os níveis possíveis que vocês puderem imaginar. O cara bate na bola, o cara não faz alavanca, o Veiga dá um mergulho e cai no chão. E aí, cara, eu também só posso chegar à conclusão de que os jogadores do Palmeiras, o time do Palmeiras é tão ruim, tão mal treinado, porque eles estão a semana inteira treinando simulação de pênalti. Porque, pô, não faz muito tempo que na semifinal do Campeonato Paulista, o Palmeiras teve aquele pênalti ridículo em cima do Vitor Roque, marcado no jogo contra o São Paulo. Em que o Vitor Roque também dá um mergulho, dá um flecheiro, que nem a gente diz aqui, na perna do Arboleda. Entendeu? E aí, cara, na hora que ele marcou, eu tava vendo o jogo pela Cazé TV, beleza? O repórter de campo da Cazé TV, cara, na hora, o lance é tão absurdo, cara, que na hora que sai, o repórter de campo da Cazé TV, ele abre o microfone e fala, foi nada. Foi nada. Cara, o repórter de campo conseguiu perceber que não foi nada. E aí, cara, assim, é tão cristalino, cara, porque nem o Veiga reclama, cara. Ó, quando o jogador quer reclamar de pênalti, o que é que ele faz? Ele cai no chão, já com os dois braços. Me derrubaram! Cara, o Veiga cai no chão, olha pra bola. Ele nem tá esperando um pênalti, cara. Ninguém tava esperando um pênalti. A torcida do Palmeiras não tava, o Abel não tava, os jogadores não tava, ninguém tava. Mas o camarada foi lá e apitou. E aí, quem era o árbitro? Quem era o árbitro? Era esse árbitro aqui, ó. Era esse árbitro aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Bruno Arleu de Araújo. Era esse cara que tava apitando o jogo. Esse cara que marcou esse pênalti. O que já é um erro grotesco. Porque, cara, dá pra ver na hora, no lance ao vivo. Não é um lance de replay. No ao vivo dá pra você ver que o Matheus Alexandre pega na bola. Aí o camarada foi e marcou. Eu pensei, não, o VAR vai chamar. Não é possível. Não é possível que o VAR não chame. O VAR vai chamar. E o VAR não chamou. O VAR não chamou. Cara... assim, é inacreditável como a arbitragem brasileira consegue piorar a cada rodada. É inacreditável, cara. Meu amigo, como que você, a sua vida
é apitar. A sua vida é ser árbitro, é estudar regra, é estudar lance. Como que você consegue marcar um pênalti nisso daqui? E pior ainda, como que os caras que estão no VAR, 2 caras no VAR, como que eles viram o lance, viram, reviram e não chamaram para anular? Minha gente, assim, quem acompanha meu trabalho sabe que eu não sou de ficar aqui com teoria da conspiração. Eu não sou de vir aqui dizer, o campeonato tá armado pro Palmeiras, o campeonato tá armado pro Real Madrid, o campeonato tá armado pra Inter. Eu não sou de ficar fazendo essas coisas aqui. Mas esse lance é muito esquisito, cara. É muito esquisito esse lance, cara. Porque assim, a gente falou lá do gol anulado do Memphis Depay contra o Vasco. Aquilo ali, cara, é um erro claro de entendimento. Né? Que o Daronco, na sua máxima incompetência de sempre, não entendeu ali que o jogador do Vasco tentou jogar, dominou a bola errada e habilitou o Yuri Alberto. É um erro que é grotesco, mas dá pra passar, porque você pensar, o cara é ruim. Nem é surpresa mais, esse porra erra toda a rodada. Agora isso daqui, cara, minha gente, como é que você justifica isso aqui, cara? Como é que me diz, cara? E aí eu fico doente, cara, porque árbitro não dá entrevista. Árbitro não dá entrevista. O cara ganha 7 mil reais por mês pra apitar um jogo de Série A. Ele vai lá na Ilha do Retiro, destrói o esporte, acaba com o planejamento, com a semana inteira os caras passaram trabalhando, se preparando para esse jogo. Ele vai lá, destrói, tira um ponto do esporte e sai de lá sem dar nenhum pio. Eu queria muito ver o senhor Bruno Arleu de Araújo, eu queria muito ver o senhor explicar isso aqui. Eu queria muito ver. Sabe por quê? Isso aqui é uma porra, cara. Porque, ó, técnico faz merda. O técnico vai lá, escala errado, faz besteira, treina o time errado. Termina o jogo, o treinador tem que ir lá para uma coletiva com 20 jornalistas e ele tem que explicar as merda tudinha que ele fez no jogo. O jogador faz merda. Muitas vezes, não todos os jogos, mas muitas vezes o jogador tem que ir lá na entrevista pós-jogo, dar a cara e explicar por que ele tá jogando mal, por que o time tá uma merda, por que não ganha. Todo mundo dá entrevista no futebol. Presidente da entrevista, dirigente da entrevista. Só quem não pode falar e explicar as merdas que faz são esses alecrins dourados. Esses alecrins dourados, eles não podem. Não, como assim? O cara vai lá, ganha o dinheiro, fode o seu time e vai embora sem falar nada pra ninguém, sem responder, sem justificar nada. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou falar pra você o que é que vai acontecer. Esse camarada aqui, provavelmente, a dona CBF, que tá mais preocupada com o jogador subindo em cima de bola e com aumentar salário de presidente de federação, esse camarada aqui vai ser afastado. Vão colocar ele para apitar uma Série B, vão colocar ele para apitar uma Série C. Vai ser afastado. Daqui 2 meses, 3 meses, ele tá apitando Série A de novo. É isso que vai acontecer. E o Sport? E o Cruzeiro contra o Internacional? E aí na próxima rodada, é o seu time. Na próxima rodada vai ser o Corinthians, vai ser o Flamengo, vai ser o Fortaleza. O seu time, Juliano, exatamente, o seu time. Que vai se fuder, que o camarada que é pago pra apitar, o camarada vai cagar o pau e vai ficar por isso mesmo. Entendeu? Então, assim, cara, é inacreditável isso aqui que esse cara fez hoje, cara. É inacreditável. Não tem justificativa. Não tem. É por isso que eu queria que a árbitro desse entrevista. Eu queria muito ver a cara desse cara tentando explicar essa porra. Eu queria muito ver a cara desse cara tentando explicar essa porra. Temos aí o Corinthians e o Internacional dividindo a liderança, né? Nenhum time fez 6 pontos, beleza? Nenhum time. Todos os times que venceram na primeira rodada não conseguiram vencer na segunda. Então temos aqui, ó, uma galera com 4 pontos, ó, Corinthians, Internacional, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, todos com 4 pontos.
E uma galera aqui com 3 pontos, 2 pontos. O único time que ainda não pontuou foi o nosso Vitória, né? Vitória aí que perdeu na primeira rodada contra o Juventude e perdeu agora na segunda rodada contra o Flamengo, beleza? Enfim, 2 rodadas é muito cedo, né, cara? Eu acho que a gente só vai ter um panorama assim pra conseguir entender mais ou menos a cara do campeonato com pelo menos, cara, umas 6 rodadas, vai. Eu acho que 6 rodadas vai dar pra gente ter um panorama assim pra entender em qual vai ser a briga de cada time ali do campeonato. Porque por enquanto 2 rodadas é muito pouco, né? 2 rodadas é muito pouco.